Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou contar para vocês por que é que o Al Hilal deve ao Fluminense. E nesta sexta-feira o Fluminense vai cobrar e o Al Hilal vai pagar com juros. Juro. Meus amigos, por que o Al Hilal deve ao Fluminense e nesta sexta-feira, em uma das quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ele vai pagar com juros o que deve ao Fluminense, a nós tricolores? O que é que ele deve? O dinheiro da compra do Rivelino. Qual é a história deste Al Hilal com o Fluminense e com o Rivelino? Todo mundo sabe que o Rivelino jogou em 3 times. Corinthians, Fluminense, onde ele foi muito mais feliz, obviamente, já que foi bicampeão carioca em 75 e 76 com a máquina e campeão da Taça Guanabara em 75 com a máquina. E depois, em 78, depois da Copa do Mundo, ou seja, o Rivelino jogou a Copa de 78 na Argentina, ainda como jogador do Fluminense. Depois ele foi vendido, depois da Copa, para esse tal de Al Hilal, que na época a gente chamava de Al Hilal. Não era Hilal não, Hilal, mas é o mesmo. Então, o dono era um príncipe lá, fulano não sei das quantas, Saúde, não é? Que todos eles levam esse nome, Saúde, S-A-U-D, são sauditas. Todo poderoso lá, avô deles, sei lá o que foi praticamente o construtor da Arábia Saudita. Então é essa linhagem aí desses caras. Os caras levaram o Rivelino, seduziram o Rivelino com joias, com Mercedes e com um passeio lá nas 1001 noites de Sherazade, e o Rivelino por lá ficou. E o Fluminense ficou a ver navios. Não recebia o cheque do Sheik, com o valor ali do passe do Rivelino, que ninguém também nem sabe quanto é, se realmente foi $1 milhão, 4 milhões de dólares ou 5 milhões de dólares. Fato é que até um filme da época dos Trapalhões, o Didi, o Renato Aragão, chegou e disse o seguinte: esse cheque aqui é igual aquele do árabe do Fluminense, que o árabe passou para o Fluminense para pagar o Rivelino? Se for, não quero não. Então isso era piada da época, né? Quem me lembrou foi um amigo aqui do canal, e também membro do canal, o Aldo, e realmente eu não me lembrava disso, e ele refrescou minha memória. E aí o que acontece? A gente não sabe se realmente, porque o Fluminense entrou numa pindaíba. O que se diz é que o Fluminense que o Horta tinha deixado Marinho Chagas e Rivelino para o Fluminense se sair bem da situação que ele mesmo tinha colocado o Fluminense quando da criação da máquina. E o Fluminense se entrou em queda livre financeira, e se foi porque não recebeu o dinheiro da venda do Rivelino, faz muito sentido. E depois todo mundo sabe a pindaíba do Fluminense depois que o Rivelino saiu. Foi botar o Doval de 10, trouxe Nunes e Fumanchu. O Fluminense não acertava o meio campo. Como disse o Edinho aqui na minha live, quarta-feira passada, dia 25, que eu agradeço muito aos que prestigiaram. Quem não prestigiou, perdeu a oportunidade de conversar aqui ao vivo com o Edinho, que contou muitas histórias. E muito obrigado mais uma vez, Edinho, por prestigiar esse humilde canal, com a sua presença maravilhosa, um ídolo, um ícone histórico. Dizia Edinho que aquele era um time muito mexido e com problemas financeiros. Talvez o maior problema seja muito simples de ser resolvido. Qual o problema? O Fluminense vendeu o Rivelino e não recebeu o dinheiro do passe do Rivelino. Os árabes do Al Hilal deram calote. E aí, sexta-feira,
eles vão pagar com juros esse calote, porque eles estão devendo a gente, e eles vão pagar. Vocês escrevam com as bênçãos de João de Deus, do Gravatinha e do profeta Nelson Rodrigues, sexta-feira a hora do Al Hilal vai chegar exatamente por causa disso aí. Que o Fluminense passou, foi perrengue por causa disso. E, para completar essa história do Rivelino, ainda ele também foi prejudicado, porque por volta de 1981, o Rivelino quis encerrar a sua carreira jogando no São Paulo, já estava no Brasil porque saiu correndo da Arábia. E por quê? Porque este príncipe, dono do Al Hilal, fez uma proposta indecente pela mulher do Rivelino. Queria ele, sabe-se lá o quê? Uma noite, 24 horas ou uma semana. E o Rivelino estava num restaurante, reza a lenda, e o mensageiro do Sheik, Saúde, o Rivelino colocou ele para fora, porque a proposta era para lá de indecente. E aí, no primeiro treino que o Rivelino fez, depois desse episódio, que viu o Sheik lá no treino, dando sopa na beira do campo, Rivelino pegou a bola, largou a patada atômica, pegou em cheio no príncipe. E o príncipe percebeu o recado. E aí conversa vai, conversa vem, tempo fecha, Rivelino vai saindo, vai sumindo, o bicho vai pegando, daqui a pouco ele vê que ele fez besteira, que não era bem assim, que lá a coisa é diferente, se mandou de volta para o Brasil e não conseguiu encerrar sua carreira no São Paulo, porque também reza a lenda. Até hoje a documentação do Rivelino está lá presa com esses árabes no Al Hilal. Então o Al Hilal vai pagar também por isso, porque prejudicou a carreira do grande Rivelino, um dos grandes ídolos do Fluminense. Aliás, eu estou sempre, já disseram que é meu uniforme, fazer aqui com a camisa do Rivelino esses vídeos, Essa aqui, então, é da máquina histórica. E ela tem aqui o autógrafo do Rivelino e atrás o 10 nas costas, escrito Rivelino. Atrás o 10 nas costas, bom, vocês entenderam. Só que não existia isso de escrever aqui na época, e nem escrito Rivelino em cima. Não tinha o nome do jogador em cima na época. Mas a camisa é perfeitamente uma cópia fiel da camisa da máquina. E o que acontece é que esses árabes, na verdade, o outro grande clube lá deles, o Al Nassr, eu me lembro muito bem do Toninho Baiano, que Deus o tenha, ele falando que foi tratado feito muito mal lá, muito mal, feito um animal pelo pessoal lá, esse pessoal do Al Nassr, Al Hilal, tudo a mesma coisa. Não o povo árabe, mas essa realeza árabe realmente tratava os jogadores muito mal. Eu li isso no jornal e não foi o meu amigo Aldo que me contou, não. Só que o Toninho jogava no Al Nassr, esse mesmo que o Cristiano Ronaldo está jogando. Ou rescindiu, já saiu, não sei, mas esse time aí. E eu me lembro do Toninho Baiano falando isso. Eles tratam a gente muito mal. Enche o bolso de dinheiro, faz a independência financeira, mas passa por certas situações assim, e como essa que o Rivelino passou, do cara achar, a questão, não, mas é cultural, mas ele então que respeite a cultura do outro, Mesmo que o outro esteja lá, foi ele que chamou, foi ele que comprou o passe, comprou, mas não pagou, E por isso é que esse Al Hilal, sexta-feira agora, nas quartas de final, será eliminado pelo Fluminense Futebol Clube. Ele pagará o que ele deve. Bom, eu contei aqui essa história, conto com os comentários precisos e preciosos de vocês, dizendo ou desdizendo, e o que é que realmente é fato, principalmente nesses dois eventos, o cheque sem fundo e o desejo do sheik árabe pela esposa do Rivelino fazendo uma proposta indecente que fez com que o Rivelino mandasse a patada atômica para cima
do Sheik e tivesse que sair meio que fugido da Arábia. Então, deixe aqui nos comentários o que é que vocês podem esclarecer mais sobre esse fato, os mais antigos ou mesmo os mais novos estudiosos do futebol, de seus mitos, de suas lendas e de suas histórias verídicas. Deixe aqui nos seus comentários para sempre colaborar assim, desta forma, com o crescimento deste canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, idem. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o meu Pix para aqueles que quiserem contribuir para o fortalecimento do canal. E se você também quiser se tornar membro por apenas R$ 4,99, eu estou bolando uma forma de juntarmos aí um grupo, uma comunidade do Coração Tricolor, com os membros e com aqueles que contribuem com o Pix e com o Valeu Demais, para que assim nós possamos fazer uma comunidade e deliberarmos sobre alguns assuntos. Não se espantem se o Renato Gaúcho, já que está jogando com 3 zagueiros, e se, por isso mesmo, Samuel Xavier e René agora não são mais laterais, mas alas, não se espantem se ele entrar com Canóbio no lugar do René, que tomou o 2º cartão amarelo. Nessa vingança, nessa desforra, agora contra o Al Hilal, que vai pagar o que deve ao Fluminense. Saudações tricolores!